Um novo dia se inicia. Pai amado e soberano, neste novo dia, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado por mais uma oportunidade de viver, de respirar e de ouvir a Tua voz. Que esta palavra que vai ser ministrada agora alcance cada coração que está assistindo, trazendo paz para a alma, força para o espírito e esperança para a caminhada. Senhor, usa esse momento para levantar quem está caído, para consolar quem chora, para renovar quem já não encontra forças. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem sinta a Tua mão poderosa agindo dentro dela. Meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir que já comece este vídeo deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. Quando você curte e se inscreve, você ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Você participa dessa missão junto comigo. Então não sai daqui sem deixar o seu like e sem se inscrever. Agora, com o coração aberto, vamos juntos mergulhar no tema de hoje. Oração da manhã. Dá-me força, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. É nesse instante em que o sol nasce, mas a alma ainda está envolta pela escuridão das batalhas, que a oração se torna o fôlego de vida. Muitos acordam já cansados, antes mesmo de começarem o dia. É como se as lutas da véspera tivessem passado a noite ao lado da cama, esperando para atacar outra vez. E é nesse momento que precisamos dobrar os joelhos e declarar que não caminharemos sozinhos. A oração da manhã não é um ritual vazio. É a chance de alinhar o coração com o Deus que fortalece o fraco e levanta o abatido. A força que pedimos não é apenas para carregar pesos externos, mas para resistir às tentações internas. É a coragem de Davi diante de Golias, mesmo quando todos duvidam. É o renovo prometido em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E como é profundo pensar que cada manhã é um convite novo de Deus para experimentarmos a sua força. O corpo desperta, mas a alma ainda precisa ser levantada. Não é à toa que as Escrituras repetem tantas vezes que o Senhor é quem nos sustenta. Quando a noite é longa demais, quando o sono é interrompido por preocupações, quando o travesseiro é regado por lágrimas que ninguém viu, é ali que a oração da manhã faz sentido. Porque ao abrirmos os olhos, antes mesmo de olharmos para a agenda, para o trabalho, para as mensagens que chegaram no celular, precisamos olhar para o céu e dizer: Senhor, sem Ti, eu não vou conseguir. Essa confissão não é fraqueza, é a maior prova de sabedoria espiritual. Davi sabia o que era acordar cercado por inimigos. O salmista tinha noites em que fugia, dormia em cavernas, era traído até por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Mas ao amanhecer, sua primeira declaração não era de medo, e sim de confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Luz para clarear os caminhos escuros. Salvação para resgatar a alma que se sente perdida. Essa deve ser a nossa oração, que a primeira respiração da manhã seja uma entrega. Porque se começarmos o dia na presença de Deus, tudo o que vier depois encontrará um coração fortalecido. A verdade é que a oração da manhã não muda apenas as circunstâncias, muda principalmente a maneira como enfrentamos as circunstâncias. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele os direcionou a pedir: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso mostra que precisamos da graça diária, não apenas de uma bênção acumulada. Oração da manhã é pão fresco da presença de Deus, é força renovada que não se encontra em academias, em estratégias humanas ou em planejamentos perfeitos. É força que vem do alto, derramada em porções exatas para o dia que temos pela frente. E talvez você acorde já com medo.
Medo das contas que chegam, medo das respostas que ainda não vieram, medo dos diagnósticos, medo de falhar de novo. Mas lembre-se do que está escrito em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Isso significa que a força que buscamos não é para alimentar o medo, mas para sufocá-lo. É pedir que o Senhor substitua cada temor por confiança, cada insegurança por fé, cada ansiedade por paz. É como se cada oração da manhã fosse uma troca espiritual. Entregamos a Ele o que nos oprime e recebemos dele o que nos sustenta. Paulo, preso e humilhado, escreveu: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esse versículo não é um clichê para ser usado apenas em conquistas, mas uma verdade para ser lembrada nas derrotas. Quando a força humana acaba, a força divina começa a operar. E é por isso que precisamos orar pedindo força. Porque o Senhor não se impressiona com a nossa capacidade. Ele se revela na nossa incapacidade. A oração da manhã é o grito silencioso de quem entende que a batalha não é vencida pela espada que empunhamos, mas pelo joelho que se dobra. Cada dia traz consigo uma nova guerra. Às vezes contra o mundo, às vezes contra os outros, mas quase sempre contra nós mesmos. Lutamos contra pensamentos de desistência, contra tentações que parecem irresistíveis, contra lembranças que insistem em nos assombrar. E é por isso que a oração da manhã é essencial, porque precisamos vestir a armadura de Deus antes de sair de casa. Efésios 6, 11 e 12 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sem oração, estamos desarmados. Sem oração, qualquer palavra pode nos ferir, qualquer notícia pode nos derrubar, qualquer tentação pode nos arrastar. Mas, com oração, nos tornamos soldados firmados na rocha. E talvez alguém diga: mas eu já orei tantas vezes e nada mudou. É aqui que precisamos lembrar que a oração não é uma chave para manipular Deus. É uma ponte para nos alinhar à sua vontade. Jesus, no Getsêmani, orou pedindo para que o cálice fosse afastado, mas terminou dizendo: Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Isso é força, não apenas para conquistar o que queremos, mas para aceitar o que Deus permite. Força não é só vencer batalhas externas, é se submeter internamente à soberania do Pai. A oração da manhã nos ensina isso. Começamos pedindo o que achamos necessário, mas terminamos descansando no que Deus sabe que é melhor. E a cada manhã, o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. O livro de Lamentações declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Olha que promessa poderosa. Cada manhã traz misericórdia nova, força nova, esperança nova. A escuridão pode até tentar nos convencer de que nada vai mudar, mas a palavra afirma que o nascer do sol é também o nascer da graça. Orar de manhã é reconhecer que o dia só será leve, porque Deus já nos sustentou antes mesmo de colocarmos os pés no chão. E como é precioso começar o dia declarando: Senhor, eu não vou temer. O medo não é páreo para a luz de Cristo. A ansiedade não é páreo para a paz que excede o entendimento. A culpa não é páreo para o sangue que nos purifica. A oração da manhã é esse ato profético de fé. Mesmo sem ver, já declaramos vitória. Mesmo sem sentir, já confiamos no cuidado do Pai.
Mesmo sem entender, já entregamos nas mãos dele. Agora imagine se todos os dias você fizesse disso um hábito inegociável. Acordar e entregar o primeiro minuto ao Senhor. Quanto de peso cairia dos ombros? Quantas tentações seriam vencidas antes mesmo de surgirem? Quantos pensamentos seriam filtrados pela presença de Deus? A força que pedimos pela manhã não é um amuleto de sorte, é um combustível espiritual que transforma o cansaço em coragem, a fraqueza em fé, a batalha em bênção. E se a vida te empurra contra a parede, se a pressão já começa antes do café, se o desânimo insiste em se deitar contigo, levante-se e ore. Dá-me força, Senhor. Não é um pedido egoísta, é um pedido de sobrevivência espiritual. Não oramos para impressionar ninguém, oramos para não sermos vencidos pelo inimigo invisível. É como diz o Salmo 121, 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Todo-Poderoso, ao abrir os olhos para este novo dia, eu reconheço que preciso da Tua presença mais do que do ar que respiro. Tu és a minha luz e a minha salvação, e por isso eu não temerei. Eu entrego diante de Ti as batalhas que me esperam, os gigantes que tentam me intimidar, as vozes que tentam me paralisar. Derrama sobre mim a Tua força sobrenatural. Renova as minhas asas como as da águia, faz-me correr sem me cansar e caminhar sem me fatigar. Pai, livra-me das ciladas ocultas. Guarda meu coração contra a ansiedade. Cobre a minha mente com a Tua paz. Dá-me coragem para enfrentar o que vier, discernimento para escolher o que é certo e ousadia para permanecer firme na Tua palavra. Que cada passo hoje seja firmado na Tua verdade, que cada palavra seja temperada pelo Teu amor e que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu não confio na minha própria força, mas na Tua graça, que se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu clamo, dá-me força, Senhor. Força para vencer o mal, força para suportar a dor, força para perseverar na fé, força para glorificar o Teu nome em cada detalhe deste dia. Eu oro e creio no poderoso nome de Jesus. Amém. O mundo exige, cobra, empurra e muitas vezes sufoca. Jesus sabia disso quando disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença da vitória dele em meio aos problemas. Orar pela manhã é pedir uma blindagem espiritual para não se contaminar com a ansiedade, o medo e a dúvida. Quando pedimos força, não estamos pedindo músculos para carregar o mundo, mas ombros espirituais sustentados pela graça. A pressão da vida não precisa esmagar. Ela pode nos treinar para depender mais de Deus. E é exatamente por isso que cada manhã se torna um campo de batalha invisível. Antes mesmo de abrir a porta de casa, o coração já pode estar cercado por preocupações. A mente começa a calcular dívidas, compromissos, desafios, conversas difíceis que precisam ser enfrentadas. O estômago aperta, o peito pesa, o pensamento acelera. A alma grita silenciosamente por socorro. É nesse instante que a oração da manhã se revela não como um detalhe opcional, mas como a própria respiração da fé. Porque sem oração, qualquer peso se torna insuportável. Mas com oração, até os fardos mais pesados podem ser transformados em degraus de vitória. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele não estava falando de um mundo sem dores, mas de uma vitória conquistada no meio delas. E é justamente aí que a oração da manhã se encaixa. Ela nos conecta com aquele que venceu. A cada amanhecer, temos a chance de beber da fonte da vitória de Cristo. Não é que deixaremos de sentir a pressão, mas seremos fortalecidos para não sermos esmagados por ela. A diferença está em quem carrega o fardo conosco. Sozinho, o peso é insuportável.
Com Cristo, o peso se torna aprendizado, se transforma em maturidade espiritual, se converte em testemunho. A Bíblia nos mostra em Mateus 11, 28, 30, as palavras do próprio Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é a oração da manhã, senão esse ato de ir até Ele e trocar o peso que não conseguimos carregar por um jugo que Ele mesmo sustenta? É reconhecer que antes de enfrentar o mundo, precisamos nos revestir da paz que só Ele pode dar. E não podemos esquecer que a pressão do mundo não vem apenas de fora, mas também de dentro. O coração humano é terreno fértil para o medo e para a dúvida. As vozes internas, muitas vezes, são mais cruéis do que qualquer cobrança externa. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que não ia dar conta? Quantas vezes já deitou na cama, acreditando que não tinha forças para levantar no dia seguinte? A oração da manhã, nesse contexto, é como um grito de alma que rasga o silêncio da madrugada e encontra a resposta no céu. É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode em mim. É por isso que Isaías 41:10 ecoa com tanto poder. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não é poesia bonita, é promessa viva. Orar de manhã é lembrar ao coração que existe uma mão invisível segurando o nosso caminho. É blindar a mente contra os ataques que ainda nem chegaram. É levantar-se da cama com a certeza de que, mesmo que o mundo nos pressione, Deus já nos sustentou. A pressão pode ser comparada ao processo do ouro. O ouro precisa ser colocado no fogo para que suas impurezas sejam retiradas. Assim também, a pressão do mundo pode queimar. Pode doer, mas também pode purificar. Quando oramos pela manhã pedindo força, estamos dizendo: Senhor, não permita que esse fogo me consuma, mas que Ele me purifique. E Ele faz isso. A oração da manhã transforma cada aflição em oportunidade de crescimento espiritual. A pressão que poderia esmagar se torna o calor que refina. Mas existe também um inimigo que se aproveita da pressão para nos enfraquecer espiritualmente. Ele sopra mentiras logo cedo. Você não vai conseguir. Hoje vai ser pior que ontem. Você não tem valor. Essas frases tentam ecoar no coração antes mesmo do primeiro café. É por isso que a oração da manhã é um escudo indispensável. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Cada oração é como levantar esse escudo diante das mentiras. Quando dizemos: dá-me força, Senhor, estamos declarando que não aceitaremos ser moldados pelas pressões do mundo, mas pela presença de Deus. E como é maravilhoso perceber que não precisamos enfrentar sozinhos. Jesus orava de madrugada, antes mesmo do dia clarear, porque sabia que a comunhão com o Pai era indispensável. Marcos 1,35 relata: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, que carregava poder e autoridade, começava o dia em oração, quanto mais nós precisamos disso. A oração da manhã não é uma formalidade religiosa, é necessidade vital. Muitos acreditam que a força espiritual é algo automático, mas não é. É cultivada no secreto, é regada no diálogo com o Pai, é fortalecida no silêncio de um quarto fechado, onde apenas você e Deus se encontram. É ali que a alma aprende a respirar de novo. É ali que os ombros pesados se tornam leves. É ali que a esperança é reacendida.
Oração da manhã é a escola da dependência. É admitir que não controlamos o mundo, mas conhecemos o Deus que já o venceu. E a cada oração feita, algo invisível acontece. O coração se acalma, a mente se organiza, o espírito se reveste. Talvez nada mude do lado de fora, mas tudo já começou a mudar do lado de dentro. É como está escrito em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração da manhã não apenas resolve, ela guarda. Guarda contra o desespero, guarda contra a confusão, guarda contra a queda. E se a pressão vier em forma de perdas, lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo em um único dia, mas não perdeu a fé. Sua oração foi simples, mas cheia de verdade. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Essa declaração mostra que a força não está em evitar as perdas, mas em continuar louvando apesar delas. É essa força que pedimos de manhã, não a que evita tempestades, mas a que nos mantém firmes em meio a elas. A cada manhã, Deus nos lembra que a pressão do mundo é passageira, mas a sua vitória é eterna. 2 Coríntios 4,17 afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que parece insuportável agora será motivo de testemunho amanhã. O que hoje pesa, amanhã será prova da fidelidade divina. É por isso que precisamos da oração da manhã, porque ela nos lembra que o hoje não é o fim, é apenas parte do processo. E se você acordou sentindo que não aguenta mais, faça dessa a sua oração. Senhor, dá-me força. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de frases decoradas, precisa apenas de verdade. Deus não se impressiona com discursos, Ele responde ao coração quebrantado. O Salmo 34:18 garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que cada lágrima derramada pela manhã pode ser uma semente de força derramada pelo céu. E assim, a cada dia, vamos aprendendo a lidar com a pressão do mundo. Não porque ela diminuiu, mas porque aprendemos a carregar com Deus. A oração da manhã se torna uma rotina sagrada. Não para mudar o mundo ao nosso redor, mas para mudar o nosso interior diante do mundo. E essa é a verdadeira vitória. Não é ausência de pressão, é presença de Deus em meio à pressão. Paulo ouviu diretamente do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. É impressionante como Deus usa nossas limitações como palco para a sua glória. Oração da manhã é admitir: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode em mim. Quando pedimos força, não é para exibir autossuficiência, mas para mostrar que dependemos dele. A fraqueza que nos envergonhava se torna o testemunho que inspira outros. Cada lágrima do amanhecer pode se transformar em combustível para milagres. E como é profundo entender que Deus não despreza a nossa fragilidade. O mundo nos ensina a esconder fraquezas, a mascarar limitações, a aparentar uma força que não temos. Mas o Evangelho nos convida a confessar diante do Pai que somos pó e que só nele encontramos vigor. A oração da manhã é exatamente isso, um reconhecimento diário de que a graça basta. A cada nascer do sol, quando nos deparamos com o peso das responsabilidades e com a realidade de nossas incapacidades, podemos olhar para o céu e declarar: Senhor, é na tua graça que vou caminhar. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. 3 vezes buscou alívio imediato, mas a resposta divina não foi a esperada.
Em vez de remover o espinho, o Senhor lhe deu graça suficiente para suportar. Essa resposta nos ensina que a oração da manhã não é sempre um pedido para que o problema desapareça, mas para que tenhamos força em meio a ele. Deus nem sempre retira a montanha, mas sempre nos dá força para escalar. Nem sempre silencia a tempestade, mas nos ensina a dormir em paz no barco, como fez com Jesus. É na fraqueza que experimentamos a suficiência da graça. Quando acordamos com a sensação de que não vamos aguentar, é ali que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar. A oração da manhã, nesse sentido, é como abrir as cortinas da alma para deixar a luz entrar. Reconhecemos que o quarto interior está cheio de sombras, mas convidamos a presença do Senhor para iluminar cada canto. O milagre não está em fingir que não temos fraquezas, mas em permitir que elas se tornem vitrines da fidelidade divina. Davi também conhecia a fraqueza. Seus salmos estão cheios de súplicas, confissões, lágrimas e lamentos. Mas em meio a tudo isso, há sempre um refrão de confiança. Ele dizia no Salmo 73, 26, "A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre." Oração da manhã é repetir isso diariamente. O corpo pode estar cansado, a mente pode estar sobrecarregada, mas o Senhor é fortaleza. E como é precioso entender que a graça não é um suplemento que acrescentamos à nossa força, mas é o próprio sustento quando a nossa força não existe mais. Oração da manhã é declarar que não vamos viver na ilusão da autossuficiência. É admitir que o braço humano falha, que o coração se cansa, que a mente tropeça, mas que a graça permanece firme. "A minha graça te basta" não é apenas uma frase bonita, é uma promessa para cada amanhecer. Cada lágrima do amanhecer pode se transformar em combustível para milagres. Quantas vezes você já acordou chorando, com a alma pesada, com o peito apertado, com a sensação de que não ia suportar? Essas lágrimas, entregues em oração, são sementes plantadas na eternidade. O Salmo 126, 5 declara: "Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria." O que hoje é choro pode se tornar testemunho amanhã. O que agora parece fraqueza pode ser o palco para uma vitória que marcará gerações. Orar de manhã é transformar a cama de cansaço em altar de entrega. É olhar para os próprios limites e confessar: "Eu não posso, mas Deus pode." E quando fazemos isso, algo poderoso acontece. O Senhor nos reveste com sua graça e nos permite caminhar em meio a terrenos que antes nos derrubavam. A fraqueza que nos envergonhava passa a ser usada como sinal da misericórdia de Deus. Aquilo que antes escondíamos, agora pode se tornar fonte de esperança para outros. Paulo, ao invés de se envergonhar de sua fraqueza, começou a se gloriar nela, porque entendeu que era justamente nesse lugar de incapacidade que o poder de Cristo repousava sobre ele. Esse é o mistério da graça. Onde há vazio humano, há espaço para a plenitude divina. E não podemos esquecer que amanhã é um símbolo de recomeço. Lamentações 3, 22 23 nos lembra: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã." Isso significa que toda vez que o sol nasce, a graça se renova. Mesmo que o ontem tenha sido marcado por fraquezas e derrotas, o hoje pode ser marcado por graça e força. Oração da manhã é a senha para acessar essa renovação. Talvez você acorde todos os dias com um espinho na carne, uma enfermidade, uma lembrança dolorosa, uma luta emocional, um desafio financeiro, uma batalha espiritual. Talvez você tenha pedido inúmeras vezes para que isso fosse removido, mas a resposta de Deus continua a mesma: "A minha graça te basta." Isso não é frieza divina, é cuidado perfeito.
O Senhor sabe que sem aquele espinho, talvez o orgulho crescesse, talvez a autossuficiência dominasse, talvez a dependência dele fosse perdida. A oração da manhã nos ajuda a entender que até mesmo as fraquezas são instrumentos de aperfeiçoamento. E como é poderoso perceber que, em Cristo, a fraqueza não é o fim, mas o começo de uma nova etapa. Quando admitimos a limitação, abrimos espaço para o ilimitado agir de Deus. Oração da manhã é essa confissão diária. Senhor, eu não consigo sozinho, mas o teu poder em mim é suficiente. E é nessa dependência que a vitória acontece. Pai de amor e graça infinita, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com todas as minhas fraquezas expostas. Eu reconheço, Senhor, que não tenho forças em mim mesmo. O mundo me pede mais do que posso dar. A vida me exige mais do que consigo suportar. Mas a Tua palavra me lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu oro, Senhor, pedindo que a Tua graça me envolva hoje, que cada limitação minha seja transformada em palco para a Tua glória, que cada lágrima derramada pela manhã seja semente de milagres, que a minha incapacidade seja preenchida pela Tua suficiência. Senhor, eu não quero fingir que sou forte, eu quero depender do Teu poder. Eu não quero esconder minhas fraquezas, eu quero que elas sejam testemunho da Tua fidelidade. Reveste-me com a Tua presença, guia-me com a Tua mão, fortalece-me com o Teu Espírito. Hoje eu oro com fé, acreditando que cada passo será sustentado pela Tua graça, que eu viva este dia não na força da carne, mas na dependência do Teu poder, e que o mundo veja, através da minha fraqueza, a grandeza do Teu amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A Bíblia alerta em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que há forças espirituais que tentam nos paralisar antes mesmo de sairmos de casa. A oração da manhã é a armadura colocada antes da batalha. É levantar-se com a espada do Espírito e o escudo da fé. Quando pedimos força, estamos pedindo discernimento para não cair nas ciladas, coragem para resistir às tentações e ousadia para proclamar a vitória. Não é apenas sobreviver ao dia, é conquistar em nome do Senhor. E como isso é sério. Muitas vezes acordamos pensando que o maior inimigo é a conta que chegou, a reunião difícil que teremos ou a pessoa que nos feriu. Mas a palavra nos lembra que a batalha real acontece em outra dimensão. Existem forças invisíveis tentando roubar a nossa paz, minar a nossa fé, semear desânimo antes mesmo do café da manhã. E é por isso que a oração da manhã não é luxo, é necessidade. Não é apenas um hábito religioso, é sobrevivência espiritual. Paulo, ao escrever sobre a armadura de Deus, estava preso. Mas mesmo acorrentado, ele sabia que o inimigo não era o soldado que o vigiava, e sim os poderes espirituais que tentavam calar a mensagem do Evangelho. E assim como ele, nós também precisamos enxergar além do visível. Oração da manhã é esse abrir de olhos espirituais. É dizer: Senhor, mostra-me que a luta não é contra pessoas, mas contra forças que tentam me afastar de Ti. Quando pedimos força ao Senhor pela manhã, não é para vencermos colegas de trabalho, familiares difíceis ou situações complicadas. É para vencermos as tentações invisíveis que querem nos derrubar. O desânimo que sussurra: você não vai conseguir. O orgulho que insiste: você não precisa de Deus. A dúvida que questiona: será que Ele está mesmo contigo? Essas são as verdadeiras batalhas. E é na oração que encontramos armas para lutar. Efésios 6, 13 e 17 descreve essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes,
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração da manhã é o momento de vestir cada peça. Não se trata de um ritual simbólico, mas de um exercício de fé. Ao orar, você coloca o cinto da verdade, lembrando-se de que sua vida deve ser fundamentada na palavra. Ao orar, você veste a couraça da justiça, entregando ao Senhor as suas falhas e recebendo o perdão que protege seu coração. Ao orar, você calça os pés com o evangelho da paz, pedindo que suas atitudes irradiem o amor de Cristo. Ao orar, você ergue o escudo da fé, rejeitando as mentiras do inimigo. Ao orar, você coloca o capacete da salvação, guardando sua mente contra dúvidas e pensamentos destrutivos. E ao orar, você empunha a espada do Espírito, declarando a palavra que corta as ciladas. Oração da manhã é armadura, mas também é treinamento. Um soldado não espera a guerra começar para aprender a usar sua espada. Ele treina todos os dias. Assim também é com a oração. Quanto mais nos acostumamos a orar pela manhã, mais preparados estaremos quando as lutas chegarem. E o dia mau virá. Paulo não disse se vier, ele disse quando vier. O dia mau é certeza, mas a vitória também é, porque não lutamos sozinhos. Quantas vezes você já enfrentou um dia que parecia normal e, de repente, foi surpreendido por uma tempestade? Uma notícia inesperada, uma traição, uma perda, uma porta fechada. Se você estava vestido com a armadura de Deus, conseguiu resistir. Mas se não estava, talvez tenha se sentido desamparado. É por isso que a oração da manhã é urgente. Ela nos prepara não apenas para o que sabemos, mas para o que não sabemos. E não podemos ignorar que o inimigo age sorrateiramente. Ele não aparece com chifres e tridente, mas se esconde em pequenas distrações, em sentimentos de ira, em sementes de inveja, em pensamentos de derrota. Ele é chamado de pai da mentira, porque sua principal arma é distorcer a verdade. E a única forma de resistir a essas mentiras é estar firme na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Oração da manhã é esse alinhamento diário com a verdade. Jesus, antes de enfrentar a cruz, passou a noite orando. Isso mostra que até mesmo o Filho de Deus precisou se revestir em oração antes da maior batalha espiritual da história. E nós, que somos tão frágeis, como poderíamos passar um único dia sem esse revestimento? A oração da manhã é a chave que abre a porta da vitória. É ajoelhar-se antes de caminhar. É falar com Deus antes de falar com o mundo. É colocar a armadura antes de enfrentar a guerra. E o mais incrível é que essa armadura não é pesada. O jugo de Cristo é suave. Orar de manhã não é carregar mais peso. É se libertar do peso que não conseguimos carregar sozinhos. É entregar ao Senhor as preocupações, as ansiedades, os medos e receber em troca a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é a proteção invisível que nos permite andar firmes em meio ao caos. Oração da manhã também é ousadia. Não apenas pedir proteção, mas proclamar vitória. Não apenas pedir livramento, mas declarar conquistas. É levantar-se não com medo do inimigo, mas com confiança no Senhor dos Exércitos. É acordar sabendo que as batalhas virão, mas que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cada dia é um campo de guerra, mas cada dia também é uma oportunidade de vitória. E a diferença entre cair e permanecer firme está em como começamos amanhã. Se começamos no corre-corre, na ansiedade, na pressa, entramos na batalha desarmados.
Mas se começamos na oração, começamos blindados. E talvez alguém diga, mas eu não sei orar bonito. O Senhor não está atrás de discursos elaborados, mas de corações sinceros. A oração da manhã pode ser simples. Senhor, veste-me hoje com a tua armadura. Dá-me força para resistir, discernimento para escolher, coragem para avançar. Isso é suficiente, porque o poder não está nas palavras, mas no Deus que ouve as palavras. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao começar este novo dia, eu me coloco diante de Ti. A Tua palavra me lembra que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, eu não quero sair de casa desprotegido. Reveste-me, Pai, com a Tua armadura. Coloca em mim o cinto da verdade, para que eu não seja enganado pelas mentiras do inimigo. Veste-me com a couraça da justiça, para que o meu coração seja guardado. Calça os meus pés com o evangelho da paz, para que eu ande em amor e não em contenda. Dá-me o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloca sobre mim o capacete da salvação, para que minha mente seja protegida. E entrega em minhas mãos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que eu possa lutar e vencer. Senhor, eu não quero apenas sobreviver a este dia. Eu quero conquistar em Teu nome. Dá-me discernimento para não cair nas ciladas, coragem para resistir às tentações e ousadia para proclamar a vitória. Eu declaro que hoje não andarei desarmado, mas fortalecido pela Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e já Te agradeço. Amém. Pai eterno e poderoso, ao iniciar este dia eu me coloco diante de Ti com toda a minha fragilidade. Reconheço que sem a Tua presença eu nada sou. Senhor, dá-me força para suportar o peso que eu não posso carregar sozinho. Dá-me força para resistir às tentações, para vencer o desânimo, para não me curvar diante do medo. Renova minhas forças como a águia. Levanta meu espírito, abre os meus olhos para enxergar além do que é visível. Que cada passo dado hoje seja firmado em Ti. Derrama coragem, ousadia e esperança em meu coração. Que eu seja forte não pelo que tenho, mas pelo que o Senhor é em mim. Eu clamo, em nome de Jesus. Dá-me força, Senhor, e guia-me na Tua vontade. Amém. E é a partir dessa oração que entendemos o verdadeiro sentido de começar o dia diante de Deus. Oração da manhã não é um hábito religioso vazio, mas um ato de dependência, de rendição, de entrega total. Quando abrimos os olhos e a primeira palavra que sai dos nossos lábios é uma súplica ao Pai, declaramos que não confiamos em nossa própria força, mas na graça que sustenta, no poder que levanta, na presença que fortalece. Cada manhã é um recomeço, cada dia é uma nova batalha, e sem a presença de Deus, somos apenas soldados desarmados diante de um inimigo invisível. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que não importa o que esteja por vir no dia, Ele já está presente, já está perto, já está pronto para nos socorrer. Mas é na oração que acessamos essa fortaleza. Quem não ora pela manhã, começa o dia confiando em si mesmo. Quem ora pela manhã, começa o dia confiando em Deus. E essa diferença muda tudo. Quando pedimos força, não pedimos apenas músculos para carregar fardos. Pedimos espírito fortalecido para resistir a tentações. Pedimos mente renovada para suportar pressões. Pedimos coração firmado para não se curvar ao medo. O profeta Isaías declarou em 40:29: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oração da manhã é beber dessa fonte.
É chegar vazio e sair cheio. É chegar cansado e sair renovado. É chegar com medo e sair com coragem. O inimigo sabe do poder que existe na oração da manhã, por isso tenta roubar esse momento. Ele sopra distrações, ele oferece pressa, ele coloca pensamentos que fazem você acreditar que não precisa orar. Mas a palavra é clara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Orar pela manhã é vigiar antes que as tentações se apresentem. É fortalecer o espírito antes que os ataques surjam. É colocar a armadura antes de entrar no campo de batalha. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que entenderam o valor da oração antes de agir. Davi buscava direção em Deus antes de ir para a guerra. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Jesus, o Filho de Deus, se levantava cedo para orar enquanto ainda estava escuro. Se até o Senhor Jesus, que carregava poder sem medidas, começou seus dias em oração, como nós poderíamos negligenciar esse momento? Oração da manhã é renovar a mente, é alinhar o coração, é firmar os pés, é declarar, como o salmista no Salmo 118, 24, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não importa como foi o ontem, não importa quais lágrimas caíram durante a noite, hoje é um novo dia preparado por Deus e podemos começar com a certeza de que Ele está conosco. Quando pedimos, dá-me força, Senhor, estamos reconhecendo que haverá fardos. Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu ausência de problemas, prometeu presença em meio aos problemas. Oração da manhã é segurar a mão de quem já venceu. É lembrar que não lutamos para conquistar vitória, mas lutamos a partir de uma vitória já conquistada na cruz. E como é profundo pensar que cada passo dado pode ser firmado no Senhor. Não caminhamos sozinhos, não enfrentamos o dia desamparados, não acordamos ao acaso. O Salmo 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ao orar de manhã, entregamos ao Pai o direito de dirigir nossos passos. É como se disséssemos: Senhor, guia-me onde eu não sei andar. Protege-me onde eu não posso me defender. Sustenta-me onde eu não consigo permanecer. A oração da manhã também nos dá discernimento. Vivemos em um mundo repleto de escolhas e nem todas são claras. Muitas vezes, as ciladas do inimigo vêm disfarçadas de oportunidades e sem discernimento podemos cair. Mas Tiago 1,5 nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Oração da manhã é isso: pedir sabedoria antes de agir, discernimento antes de decidir, clareza antes de escolher. Além disso, a oração nos dá coragem. Coragem para enfrentar aquilo que não podemos evitar. Coragem para permanecer firmes quando tudo ao redor nos empurra para cair. Coragem para proclamar a fé em um mundo que tenta calar a voz da verdade. Em Josué 1,9 está escrito: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A cada manhã, quando oramos, essa promessa se renova. Não importa para onde iremos, Deus está conosco. E também recebemos ousadia. O apóstolo Paulo pediu aos irmãos em Efésios 6:19 que orassem para que ele tivesse ousadia para anunciar o Evangelho. Isso mostra que até mesmo um homem cheio do Espírito, que já tinha enfrentado prisões, açoites e perseguições, ainda precisava de oração para ser ousado. Nós também precisamos. Oração da manhã é pedir ousadia para não apenas sobreviver ao dia, mas conquistar em nome do Senhor. E quando dizemos:
Que eu seja forte não pelo que tenho, mas pelo que o Senhor é em mim. Estamos reconhecendo que a verdadeira força não vem de posses, de títulos ou de conquistas humanas, mas da presença de Deus habitando em nós. Paulo declarou em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é autossuficiência, é Cristo suficiência. Não é força própria, é força emprestada do céu. Por isso, a oração da manhã não pode ser negligenciada. Ela que nos conecta com a fonte, é ela que nos lembra que somos frágeis, mas temos um Pai eterno e poderoso. É ela que transforma a fragilidade em fortaleza, o medo em coragem, o desânimo em esperança. Sem oração, começamos o dia desprotegidos. Com oração, começamos o dia blindados. Pai eterno e poderoso, mais uma vez eu dobro meus joelhos diante de Ti neste amanhecer. Eu entrego a Ti as minhas fragilidades, reconhecendo que sem a Tua presença eu nada sou. Senhor, dá-me força para suportar o peso que eu não posso carregar sozinho. Dá-me força para resistir às tentações, para vencer o desânimo, para não me curvar diante do medo. Renova minhas forças como a águia, levanta o meu espírito, abre os meus olhos para enxergar além do que é visível. Que cada passo dado hoje seja firmado em Ti. Derrama coragem, ousadia e esperança no meu coração. Que eu seja forte, não pelo que tenho, mas pelo que o Senhor é em mim. Guarda-me das ciladas do inimigo, livra-me dos pensamentos que enfraquecem, protege-me dos laços que tentam me prender. Revestido pelo Teu Espírito, quero andar com confiança, proclamar a vitória e viver para a Tua glória. Eu clamo em nome de Jesus. Dá-me força, Senhor, e guia-me na Tua vontade. Amém. Glória a Deus pela sua vida que esteve comigo até aqui. Quero te agradecer de coração por ter acompanhado esta palavra até o fim. Eu sei que não foi por acaso que você ficou até aqui. Deus tinha algo para ministrar no seu coração e eu creio que Ele falou contigo. Se essa mensagem tocou a sua alma, se trouxe paz, força ou esperança, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Você pode ser o canal que Deus vai usar para renovar a fé de alguém. E antes de ir embora, não esquece. Já tem outro vídeo preparado para você assistir agora que vai aparecer aqui na tela. Vai lá, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.